Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Então é dito assim em Romanos capítulo 8. Os irmãos acompanham. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, aquilo que era uma palavra profética na época do Ezequiel, agora já é algo concreto, já é algo efetivo, já não é mais uma promessa, já é uma realidade. Aquilo que era uma promessa torna-se uma realidade onde? Em Cristo Jesus. Agora, aquilo que era um vale de ossos secos, que haveria necessidade de uma profecia do profeta, onde ele dava ordem e acontecia, agora já não precisa mais do profeta. Por quê? Porque a efetivação de tudo isso está sendo demonstrado agora em Cristo Jesus. Aquilo que era uma obra por ser entendida, agora é uma obra que se revela plena em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, não era dito lá o tempo todo, eu colocarei um Espírito em vocês? Eu colocarei o meu Espírito em vocês? Te darei um coração novo, tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne. Então, agora é dito assim, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou. Então não vai libertar, irmãos. Não há uma promessa de libertação. Aqui ele está confirmando, filhos de Deus, vocês são libertos. Já a lei da vida os libertou. Não é a lei do que é certo e do que é errado. É a lei da vida. O Espírito que dá vida te libertou. Libertou do que, irmão lindo? Libertou da lei do pecado, que leva à morte. Então, aquilo que era a representação do vale de ossos secos, irmãos, que era a lei do pecado que levava à morte, que eles estavam mortos, agora já não tem mais o poder, já não tem mais a ação. Por quê? Porque o Espírito que dá vida os libertou, os trouxe de volta à vida. Então, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por que que havia uma fraqueza da natureza humana? Porque todo o tempo nós sempre nos pautamos sobre a natureza humana, o tempo todo. A nossa vida era ditada pela natureza humana. A natureza humana mandava, ordenava e nós obedecíamos à natureza humana. E agora é dito, olha, a lei não era capaz de salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentou ele, para apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, o que aconteceu? Ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Quando Jesus ele começa a falar, irmãos, ele declara o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Agora, nós seguimos o que, irmãos? O que nós seguimos? O Espírito, e não mais a natureza humana. Então, agora a gente pode cumprir qualquer coisa que se exigir de nós. Qualquer coisa. Porque nós não temos mais problemas com obediência e desobediência. Nós não temos mais problema com o certo, com o que é errado. A gente não tem mais problema com situações adversas. Não temos mais problema. Por que, Morlinda? Porque agora nós entendemos que nós seguimos a lei do Espírito, a lei de Deus. Não seguimos mais a lei dos profetas, nem a lei de Moisés, nem lei nenhuma. Agora nós seguimos a lei de Deus, que é
instaurada, que é colocada por meio do seu Espírito. Então, eu colocarei dentro de vocês o meu Espírito, e vocês saberão me obedecer, meus estatutos e mandamentos. Aqueles, versículo 5, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Então tá. Então aqui você vai fazer um exercício. Que tipo de pensamento você tem o dia inteiro? O tempo todo você se pega em que tipo de pensamento? Você pega em pensamento da natureza humana, então você está sendo dominado ainda pela natureza humana. Mas, se são controlados pelo Espírito, vocês pensam em coisas que agradam o Espírito. Então, quem faz esse julgamento somos nós. Que tipo de vida eu tenho no meu dia a dia? O que eu estou revelando no meu dia a dia? Eu estou revelando coisas da natureza humana o tempo inteiro. Então, o que são as coisas da natureza humana? A ira, a contenda, a raiva, o ódio, a briga, aqueles momentos em que eu sou vítima das circunstâncias, sou vítima da sociedade, sou vítima da minha família, as coisas não deram certo para mim porque o meu pai fez alguma coisa, minha mãe não deixou eu fazer alguma coisa. Então, esse tipo de natureza que você revela, então você ainda revela a natureza humana, porque você só pensa nas coisas da natureza humana. Mas, se você se vê em espírito, controlado pelo espírito, irmãos, então vocês só pensam em coisas que agradam o espírito. Vocês têm domínio próprio, vocês amam, vocês são alegres, vocês têm paz. Por quê? Porque são essas coisas que determinam se eu estou no espírito ou se eu sou guiado pela natureza humana. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas se permitir que o espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Mas, irmão Arlindo, como que eu vou permitir isso? É você que vai permitir, irmão. Não tem esse negócio do espírito forçar você a fazer a coisa. Igual tem muitas pessoas que foi dito para eles, eles acreditam muito que o Espírito Santo entra na vida deles e a partir dali o Espírito força eles a fazerem as coisas. Não existe isso, irmãos. É você que permite. Deus, ele não invade. Ele vem porque ele é convidado, porque ele é aceito. Então, o pai, ele fala para os filhos o que é bom. Cabe aos filhos aceitar a vontade do pai. Se o filho não quiser aceitar a vontade do pai, o pai não exige que o filho aceite a sua vontade. O pai não quer nada do filho, impondo ao filho algum tipo de coerção, falando para o filho alguma ameaça. Olha, se você não me obedecer, você vai sofrer tal coisa, você não vai ter tal coisa, eu não vou te dar isso porque você não me obedeceu. Não, não existe isso da parte do pai. Não existe, irmãos. O pai fala assim, olha, o melhor da existência sua, da sua vida, é você me amar a ponto de você obedecer o que eu te falo. Ah, mas eu não quero te obedecer. Você vai exigir de maneira nenhuma. Então me dá a parte da minha herança. Eu quero ver o Senhor morto para que eu possa viver. Eu mato o Senhor para eu viver. O pai fala, tudo bem, então vai viver. Estou morto para você, vai viver. Você me matou dentro de você e você expõe agora um estilo de vida a seu bel prazer, a seu modo. A ponto do filho falar, poxa vida, quando eu vivia com meu pai, eu era uma pessoa que tinha paz. Eu era uma pessoa que tinha vida. Eu era muito alegre estando com meu pai. Mas eu matei o meu pai dentro de mim. Eu ignorei a vontade do meu pai. E eu quero retornar a fazer a vontade do meu pai. Eu quero estar de volta com o meu pai. Então ele faz o caminho de volta, o retorno, não é? Por quê? Porque ele entende, irmãos, que viver da natureza humana é morte. Viver, permitir que a natureza humana controle é morte. Mas o espírito, se o espírito estiver controlando a mente, resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus.
A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Por isso, Deus tem que colocar um coração novo, um espírito novo nas pessoas. Essa mentalidade da natureza humana nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Então, há um nunca aqui. A mentalidade humana, irmãos, você servir a Deus pela mentalidade humana, pela vontade humana, pela mente humana, você não consegue. Não tem jeito de você entender Deus pela mente humana, pela vontade humana. Somente pode obedecer Deus, entender Deus, aqueles que fazem isso, eliminando o domínio da natureza humana. Por isso, aqui no versículo 8, olha, por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Não é o habitar aqui, o habitar assim, de morada, tá, irmãos? O habitar é de você revelar, de você viver isso. Se você de fato revela o Espírito de Deus, se você de fato aceita a vontade de Deus, se você de fato vive a vontade de Deus, então vocês não são mais controlados pela natureza humana. Aquilo que a gente ouve os irmãos citarem aqui, muitas vezes, irmão Orlindo, eu me pego nos galhos da árvore do certo e do errado. Aí eu tenho que pular de volta para a árvore da vida. Porque quando eu me pego na árvore do certo e do errado, sou eu permitindo a minha natureza humana governar. Mas quando eu me vejo permitindo a natureza humana governar, eu pulo de volta para o governo espiritual, onde o Espírito está habitando em mim, está revelando através de mim, está fluindo através de mim. E então, eu volto para a árvore da vida. Aí ele conclui o versículo 9 dizendo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Só pertence a Cristo, só está pertencendo a Cristo aquele que está revelando o Espírito de Cristo. Ah, mas e quem não está revelando o Espírito de Cristo? Esse não está pertencendo a Cristo. Ah, mas, irmão Orlindo, essa pessoa então não é de Deus, ela não é salva, ela vai para o inferno? Não, irmão, isso aqui não tem nada a ver com o céu e com o inferno. Isso aqui está dizendo de um coração disposto a ser um Cristo, uma testemunha de Cristo. Muitos entenderão e viverão, muitos não entenderão, não viverão, estará lá no dia do encontro marcado, eles estarão lá para retornar para casa. Todos eles, nenhum perdido, mas eles perderam a oportunidade de revelar Deus, de mostrar Deus, que é essa a nossa intenção, mostrar quem é o nosso Pai, revelar quem é o nosso Pai. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, todo o corpo vai morrer, tá, irmãos? Isso aqui é fato. Todo o corpo vai morrer. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Então, nós estamos diante do vale de ossos secos. O pecado matou, destruiu. O que é o pecado? O pecado é o afastar-se de Deus. Quando que o pecado entrou no mundo? O dia que a mulher pegou do fruto do conhecimento do bem e do mal e achou que daquele momento em diante ela poderia ser independente de Deus. Entrou o pecado. Ali o pecado entrou. Então o pecado é separação. Quando uma pessoa não entende o Deus que vive nela e acha que ela é separada de Deus, ela está revelando esse pecado. Mais uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês,
o Deus que ressuscitou o Cristo, Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, entenda o que está acontecendo lá no Vale de Ossos Secos. Eu creio que os irmãos já têm entendido isso, uma vez que o que está sendo falado aqui é uma repetição daquilo que está acontecendo lá no Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos, irmãos, é uma revelação muito assim primitiva do que o Paulo está trazendo aqui para nós. Muito primitiva. E aqui está sendo uma revelação na linha do tempo mais estendida, que está sendo assim melhor revelada para nós. Eu vou correr um pouquinho por causa do tempo, tá, irmãos? Vou ler o versículo a seguir aqui, o 15, 16, e vamos entrar lá no 19, que é o que a gente precisa terminar aqui, em cima dessa explicação do apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos. Então, vamos lá. Versículo 15 fala assim, olha, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Então, isso aqui você tem que crer, você tem que acreditar de fato, tem que viver isso. Você é filho de Deus, você é Israel, príncipe com Deus, filho do rei você é. Agora nós o chamamos Abba, ou Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito. Então tem o Espírito de Deus e tem o nosso Espírito. O Espírito de Deus confirma no nosso Espírito. Esse Espírito de Deus que confirma no nosso Espírito é o entendimento de Deus, confirmando com o nosso entendimento que Ele é o nosso Pai. Então há um entendimento de Deus que é confirmado ao nosso entendimento, é aceito no nosso entendimento, ele se confirma ao nosso entendimento, e agora nós cremos, acreditamos e vivemos que somos filhos de Deus. Aí, se somos filhos, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Se tiver dúvida, depois vocês me comentam, tá, irmãos? Eu vou dar um pulo aqui para a gente pegar o assunto aqui, para a gente chegar ao fim, que a gente tem outro capítulo para ler. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Por que o apóstolo está dizendo isso aqui para esse povo, para essa época? Porque até então a glória não havia sido totalmente revelada, ela só seria revelada mais tarde, na volta de Cristo, quando ele retornasse no ano 70, e a glória foi de fato revelada. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Está aí, ó. O que a criação está aguardando, irmãos? Os filhos de Deus serem revelados. É isso que a criação está aguardando, os filhos de Deus serem revelados. Se os filhos de Deus não estão sendo revelados, o que acontece? Estão sofrendo, estão passando por dificuldades. A responsabilidade de revelar isso é nossa. Essa é a nossa responsabilidade. Então, quando eu vejo que está acontecendo alguma coisa e as pessoas estão sofrendo, eu sofro também, irmão, porque eu deveria estar revelando para eles o que é ser um filho de Deus. Eles deveriam estar olhando para nós para entender o que é ser um filho de Deus. Aí sim. É aí que eles entenderiam o que é ser um filho de Deus. E também poderiam viver como sendo filho de Deus. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, por sua vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então, quem que vai libertar a nação ou a criação da decadência e da escravidão? Os filhos de Deus. Deus se revelando por meio dos filhos. Tudo isso, irmãos, para dizer para nós que aquela profecia que nós tivemos lendo lá em capítulo 37 de Ezequiel, é o quê?
pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Isso aqui é o cerne. Isso aqui é o porquê de tudo isso. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou conforme seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Pai. Agora nós o chamamos de Pai. Guardando isso, então, irmãos, entendendo isso, nós vamos dar um pulinho para Hebreus, aos Hebreus. Alguém gostaria de falar alguma coisa, irmãos? Tem alguém que gostaria de... Bom, Serginho, tá dando para entender a explicação? Estão entendendo? Sim, irmão. Claramente. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me